Olá, queridos, bom dia, muita paz, saúde, alegria, vitória para você, essa paz que excede todo entendimento, a paz que vem direto do coração de Deus para o meu coração, para o seu coração, em mais uma manhã profética, em mais uma manhã do agir de Deus. E o agir de Deus não para, prossegue, está crescendo, está desenvolvendo, porque Ele, Deus, está à frente. Quando Ele está à frente, Ele vai abrindo portas, Ele abre caminhos, né? Como diz a Bíblia, vai abrir caminhos até no deserto. E eu quero já deixar aqui Abacuque capítulo 2, verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Ok? Você tem um sonho? Você tem uma visão que Deus deu para você de um projeto? Então, seja claro, essa é a palavra, tenha clareza. Tenha clareza. Quem sabe o teu casamento está precisando de algo que seja claro. Né? Uma comunicação com clareza, que a pessoa entenda. Dizem, né, que a comunicação boa é aquilo que a gente fala e quem ouve entende. Diz que a boa comunicação é quando quem ouviu entendeu. Assim dizem os especialistas. Tá certo? Assim dizem, né? Tá certo que a boa comunicação é você entender o que a gente está falando. Ou seja, marido e mulher, se a comunicação dos dois, vocês não estão se entendendo, alguém está se comunicando mal. Então, vamos analisar. É uma palavra que Deus colocou no meu coração logo de manhã. É isso aqui, visão. Escreve a visão e torna bem legível. O que é algo legível? Claro. Seja claro. Seja claro nas suas decisões. Seja claro naquilo que você quer. Não fique enrolando, não fique enfeitando. Seja claro, é tal coisa. Dê nome à bênção, dê nome ao problema, dê nome à solução. É isso, seja claro. Isso é muito importante. Tem pessoas que elas estão se enrolando na vida porque elas não têm clareza. Então, decida. Isso serve no teu crescimento espiritual, serve para o seu relacionamento com a família, com a esposa, com os filhos. O relacionamento interpessoal. O que é relacionamento interpessoal? Relacionamento entre pessoas, seja da sua família ou os de fora, o próximo, o mais próximo e assim sucessivamente. Beleza? Então escreve a visão aí, pega uma caneta, pega um papel, escreva e seja claro, seja objetivo e vá à luta, vá à batalha e faça por merecer. Bom dia, pastor Eva. Bom dia. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela nossa vida. Estamos escrevendo aqui o seu nome, o nome da sua família, o nome dos seus sonhos, projetos. Traga luz à presença desse Deus Todo-Poderoso. Quando você escreve, você traz a luz, você está trazendo a presença, você está transformando em palavras, em letras, aquilo que está na sua mente. E quando você anota, quando você escreve, você vai meditar, refletir, analisar, olhar aquilo que é o ponto forte da sua vida, não o ponto fraco da sua vida. E Deus vai alinhando os seus pensamentos à vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. Anotou aí? Abacuque 2:2, escreve a visão e torna ela bem legível sobre tábuas, papéis, agendas, canetas, quadros, nos murais, nas portas de entrada, nas portas de saída. Decore a palavra de Deus e ela vai se transformando em ações, em atitudes para o seu benefício, para a ordem da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Nós anotamos o seu pedido, nós escrevemos o seu nome no livro da oração, nós escrevemos aqui o nome do colaborador, do contribuinte, do intercessor, do agente de Deus. E quando você se disciplina a isso, milagres, prodígios e maravilhas começam a se conectar com você. Dá um glória a Deus aí, dá um graças a Deus aí. Diga, hoje terá novas conexões, isso mesmo. Você que está precisando de um funcionário com excelência, então Deus vai te conectar com aquele que quer ver a sua empresa crescer. Se você está se conectando com pessoas de fé,
que tem alinhamento espiritual, sintonia espiritual, frequência espiritual, abundantemente vai ter unção, oração e santificação aí na sua casa, na sua família. Andarão dois juntos, se não estiver de acordo, não vai chegar a lugar nenhum. Eu lembro uma vez que o pastor Edson teve um sócio, ele orava para Deus, o sócio fazer outro tipo de oração. Eu cheguei lá, ungi tudo, fiz uma limpa, e aquela sociedade não deu certo. Por quê? Porque andarão dois juntos, se não tiver de acordo, tem que ter acordo, tem que ter unidade, tem que ter concordância, tem que falar a mesma linguagem, tem que falar com o mesmo Deus. E foi forte, foi tremendo. Ela andou até um determinado tempo, depois não andou mais. Então, Deus abre portas e Deus fecha portas. E assim, Ele cria estabilidade na nossa vida. Com essas palavras, pastor Eva declara um dia aí frutífero, produtivo, abençoado. Já anote aí, Abacuque 2:2. Torna, isso aí. Escreve a visão e torna bem legível, seja claro, hein? É isso, né? Claro, clareza, nitidez, visualize, profetize. Isso vai acontecer. Diga, estou sarado, estou curado, estou liberto. Deus me ama, Ele está na minha casa, Ele está na minha família, Ele está no meu trabalho. Ele vai à minha frente, destruindo muralha, quebrando fortalezas, positivando os fatos negativos e falando o que a Bíblia fala, pensar o que a Bíblia pensa. Isso é forte, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Você já está abençoado, você já nasceu para ser cabeça e não cauda, estar em cima e não embaixo, governar, gerenciar, administrar. Por isso você aprendeu, por isso você teve aí bons mestres, bons professores, que são os seus pais, não é verdade? Você aprendeu as grandezas, as profundezas, as raízes, a estrutura, a coluna. Isso vem de onde? Está dentro de você. É interessante, né? Você ter a visão clara, você poder sintetizar, quem sabe, numa palavra ou numa frase, o teu sonho, o teu propósito. E quando fala em visão clara, escrever algo claro, legível, que você possa entender, né? Compreender. Também tem a ver com uma vida que tenha propósito. Eu não nasci, você não nasceu para nada. Nós nascemos para um propósito. Nós nascemos para uma missão. E quando você não cumpre o teu propósito, você se frustra. Então tem muita gente frustrada porque não percebeu e não descobriu o seu propósito. Então, de uma forma assim bem sintetizada, bem resumida, nós podemos dizer que propósito de vida é como um objetivo em que você está disposto e motivado a focar todos os seus esforços para alcançá-lo. Todos os seus esforços para alcançá-lo. Vou repetir. Resumidamente aqui. Um propósito de vida é como um objetivo. Qual o seu objetivo de vida? Ah, não sei para onde eu estou indo, então você tem que descobrir. Dizem que se eu não sei para onde estou indo, né, não vou chegar a lugar nenhum. Então, propósito de vida é como um objetivo em que você está disposto e motivado a focar todos os seus esforços para alcançá-lo. Ou seja, é aquilo que você faria todos os dias com prazer para chegar na conquista mais importante de sua vida, mesmo que não fosse remunerado para isso. Não estou falando necessariamente de algo que você vai ser remunerado, mas propósito de vida. Porque tem pessoas que têm um bom trabalho, talvez é um bom funcionário, um bom emprego, ou tem o seu próprio negócio, até financeiramente está indo bem, mas ele ainda está perdido no tempo e no espaço. Não é feliz, não se satisfaz com nada, não é? Por quê? Ele não descobriu o seu propósito de vida. Entendeu? Então é muito interessante essa colocação aqui. E quando eu li aqui na abertura Abacuque 2:2, é justamente escrever, visualizar, acreditar, né? E Deus vai dar o direcionamento. Deus vai dar o direcionamento.
Porque é normal, eu fiz isso, faço, muitos fazem, muitos dizem. Geralmente, quando você pergunta para alguém o que você quer, ah, Deus é que sabe. Não, eu não estou falando de Deus, estou falando de você. Você tem que saber. Porque é muito fácil a gente jogar tudo para Deus, né ou não é? Porque se fosse assim, então, né? Porque às vezes a pessoa fala, joga tudo para Deus. Não, não é assim. Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Mas Deus nos deu o livre arbítrio, o poder da escolha, da decisão. Compreende? Talvez para alguns que estejam nos ouvindo a coisa não vai, não anda, por quê? Você está colocando tudo para Deus. Ah, se Deus quiser eu vou, se Deus quiser eu faço, se Deus quiser vai dar certo. E Deus está falando, claro que vai dar certo. Se você me obedecer, se você seguir os princípios da palavra, vai dar certo, vai acontecer. Você está entendendo? Porque da parte de Deus está tudo pronto, está tudo ok, está tudo certo. Entendeu? A parte de Deus está tudo ok. Está tudo certinho. Você está entendendo? Então, preste atenção no que Deus está falando nesta manhã especial para dar uma luz para você que se encontra... Eu não estou falando de salvação. Eu não estou falando disso. Salvação é outro assunto. Estou falando de vida com propósito. Claro que a pessoa que tem certeza que está salvo, já está ótimo. Isso é o principal. Nossa alma está nas mãos de Deus, de Jesus. Ok. Mas eu estou falando com pessoas que mesmo tendo Cristo, mesmo acreditando na salvação, através da fé, da graça de Deus, mas estão assim, não digo perdidas no sentido do mundo, mas não, parece que está sem sentido na vida. Pode ser esse assunto de hoje. Você está sem propósito, sabe? Pensa nisso, analisa isso. Você tem que pensar. A solução ela é pensada. A solução ela é pensada. Ela é articulada. Por isso a importância da sabedoria. Exatamente, Salomão, quando ele com seus 20 anos de idade, ele então se torna o rei de Israel. E ele pede para Deus, ele teve uma experiência, um sonho, Deus fala com ele e falou, olha, peça o que você quiser, eu vou dar para você. E ele pediu sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Escreva essa palavra. Sabedoria e conhecimento. Eu vou repetir aqui, porque eu particularmente eu gosto de palavras. Deus me usa com palavras. Ele me dá uma palavra e de uma palavra nasce uma mensagem. Nasce um ensinamento. E de palavras vem frases. Frases geram parágrafos. Parágrafos geram uma página de um livro e assim sucessivamente. Gera uma história, ok? Então, anote aí, você que gosta de anotar. Então escreve aí, visão, legível, clara, são palavras. Uma visão clara, uma visão legível. Escreva. Sabedoria, conhecimento, foco. Eu venho falando nas lives que eu tenho feito pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, de segunda a sexta-feira às 18 horas, falo muito sobre isso. E ontem eu até mencionei sobre foco. Então quando você está focado, vai vir distrações. Vai vir alguma coisa para te distrair e você perder o foco e sair do trilho da obediência muitas vezes. Por isso você tem que se definir o que você quer da vida. O que você deseja? Não estou falando uma lista de pedido. Entenda uma coisa. Eu posso fazer vários pedidos de oração. Você também pode fazer uma lista enorme de pedidos de oração. Ok. Mas qual é o objetivo desses pedidos? Qual é o propósito? Você tem que entender. Porque senão ficam meras palavras. Algo vago. Tem que ter sentido. Por que você quer determinada bênção? Qual a razão? Para que você quer muito dinheiro? Qual a razão? Você acha que você vai ter muito dinheiro, vai resolver o teu problema? Será que nesse momento, em questão de daqui 1 minuto, você tira o saldo da tua conta? Estou fazendo algo hipotético? Pode até acontecer, por que não? Daqui 1 minuto você tira o saldo da tua conta e tem um depósito lá de R$1 milhão.
Eu te pergunto, o que você faria com esse 1 milhão de reais na tua conta? Se alguém doasse para você? Será que você ia morrer de susto? Será que você ia ser mais feliz? É isso que você tem que analisar. Para que você quer isso? Ou para que você quer um carro? Para que você quer uma casa? Para que você quer tal coisa? Porque às vezes a gente fala, é porque eu preciso, mas precisa para quê? Então é importante você entender. Por isso que muitas pessoas pedem. A Bíblia diz isso, que muitos pedem e não recebem. Porque pedem mal para gastar nos seus deleites. Então é bíblico. Você pede e não recebe. Então, há casos que é por quê? Está pedindo mal. Não é porque está falando errado o português ou... Não tem nada a ver com isso. Não tem propósito. São pedidos vazios, sem propósito. Entendeu? Compreendeu isso? Então pensa nisso. Isso é para você pensar, analisar. Deus está falando. Deus está agindo através das palavras. Deus se comunica através das palavras. Coisa mais gostosa são as palavras. É você se expressar. É você dizer o que você quer, o que você deseja, o que você gosta, o que você não gosta. É isso, a coisa maravilhosa é a gente ter liberdade de expressão, de falar. Não é gostoso? Tremendo? Sim ou não? Então, resumindo para você aqui, podemos dizer que um propósito de vida é como um objetivo. Se você é solteiro e você quer casar, para que você quer casar? Qual o objetivo? Eu quero casar para não ficar sozinho, mas só isso? Às vezes é melhor só do que mal acompanhado, concorda? Pensa nisso. Nós temos a mente para pensar. Aqui na nossa cabeça, na minha cabeça, na sua cabeça, tem coisas preciosíssimas. Que Deus que nos constituiu assim. Nós temos a mente, mentalidade. Então tem uma mente renovada, purificada pela palavra de Deus, pelas verdades de Deus. Então tudo que você deseja, qual é o objetivo? Para que você quer isso? Qual o motivo? Qual a razão? Para quê? Para mostrar para os outros? Então está fora do propósito. Vai compreendendo, vai analisando aí o que Deus está ministrando para nós nesta manhã. Vai observando. Vai analisando, meu querido e minha querida que está ouvindo. Preste atenção no que Deus está falando. Porque na correria do dia a dia, é fácil se perder nos compromissos. Entendeu? E acabar se esquecendo de refletir sobre o que nos motiva. Quais são os nossos sonhos, ambições, perspectiva para o futuro? Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Sabe qual que é o problema de muita gente? É viver no automático. Tem muita gente vivendo no automático. Já ouviu falar o piloto automático? Aquela pessoa que você pergunta, para onde você está indo? O quê? Não sei. Ela não sabe nem para onde está indo. Está mais perdida que cachorro que caiu da mudança. Você está entendendo? Então é isso. Então eu tenho que me alinhar. Então isso é vida com propósito. Então nós temos que pensar nisso. Então, conhecer as razões que te motivam a fazer o que você deve fazer diariamente. Porque às vezes, quando a gente não observa isso, nós começamos a gastar a nossa energia em lugares desnecessários. Às vezes nós, por não analisar o propósito de vida, a gente começa a se desgastar, energia psicologicamente falando, né? Com coisas que não chegam a lugar nenhum, que não acrescenta nada na vida da gente. Então você tem que analisar. Você tem que analisar, você tem que pensar. Então é muito importante esse autoconhecimento, esse propósito de vida. Tem tudo a ver. Mas é por meio dessa percepção aguçada sobre si, ou sobre o seu propósito que Deus tem para você. Você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades. E para que você tem isso? Tem que ter um propósito. Tem que ter uma razão.
Entendeu? É isso. Porque simplesmente pedir, às vezes tem pessoas que elas passam 1 ano, passa 2 anos, até a oração é a mesma. Ela faz uma cartinha para Jesus e fica fazendo lá o tal do Ctrl+C, Ctrl+V. Todo dia é a mesma coisa, não muda nem a vírgula. Tem que repensar, será que está certo esses pedidos? Será que você não está equivocado? Hoje é o dia de você analisar como que está a sua vida, não a vida do vizinho, não a vida do outro. Tem que analisar como é que está a minha vida, na individualidade, para onde eu estou indo, para onde eu estou caminhando, do que eu estou se alimentando, do que eu estou me instruindo, quem que está me guiando, quem que está me dirigindo. É isso. A Bíblia diz, Deus diz isso, que ele diz assim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Entendeu? Então, conhecimento vale mais que dinheiro. Você conhecer algo que te acrescenta, que te promove, que te fortalece. Conhecer. E quando você conhece algo bom, você tem que desfrutar daquilo, ou seja, primeiro você coloca em prática. Jesus foi categórico. Jesus foi claro na sua mensagem. Jesus, ele diz, olha, todos aqueles que ouvem a minha palavra e a coloca em prática, vou compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Foi bem estruturada, bem construída. Aí ele diz, vieram os problemas, vieram as tempestades, mas essa casa não foi destruída. Parece até que ia tombar, mas não tombou. Por quê? Estava bem alicerçada nas verdades dele, de Deus, das suas instruções. Agora, aquele que não ouve a palavra, aquele que ouve, melhor dizendo, ele ouve, mas não coloca em prática, não pratica, é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa na areia. E vieram também os mesmos problemas e essa casa caiu. Então é isso, é vida com propósito, vida em estar em direcionamento, alinhado com os propósitos de Deus. Então eu creio que nesta manhã, em nome de Jesus, quem sabe é hoje, ou quem sabe não, é hoje, o dia de nós alinharmos, de você alinhar a sua vida com os propósitos de Deus para a sua vida. Você se alinhar, entrar em uma aliança com Deus. É isso. Faça uma análise. Eu quero fazer você pensar. Gente que não gosta de pensar, ela pode ser manipulada. Então você é um ser pensante. Pensar. Eu não vou ficar falando aqui tudo, porque é muito assunto, mas tem pessoas que ela não quer pensar, ela quer que o outro pense por ela. Vou te dizer uma coisa, isso é algo de Deus, isso aqui, tudo de Deus. Você não pode terceirizar aquilo que é você que tem que fazer, você que tem que decidir. É comum a terceirização da mão de obra, isso é outra coisa, trabalho, negócios, mas tem decisões, tem ações que você tem que tomar que você não pode delegar para alguém, é você. Vamos usar a figura de um casal, marido e mulher. Vamos começar pela figura do casamento, do cônjuge. O marido tem a sua missão como marido, agora casado, a esposa também tem. Então aquilo que a esposa tem que fazer, ela vai fazer. Aquilo que o marido tem que fazer, ele tem que fazer. O que não pode é o marido jogar tudo nas costas da mulher. Sabe aquele marido, você fala assim, irmão, vamos em tal lugar? Deixa eu ver com a minha mulher. Deixa eu falar com a minha mulher. Tudo ele tem que falar. Claro que um casamento tem que ter esse diálogo, né? Mas às vezes é demais, é um exagero. Parece que ele casou com uma mulher manipuladora. Tem que passar por ela, se não passar por ela, não vai. Tem que analisar essas coisas. Talvez é por isso que até o casamento não está lá aquelas coisas. Por quê? Porque parece que o homem está sendo dominado.
E às vezes é o contrário, a mulher parece que está sendo dominada por o homem. O homem não quer que a mulher faça nada. Ela também tem a sua missão. Então eu tenho que compreender qual que é a minha missão como marido. A esposa compreender como que é a missão como esposa. É isso. Tem que ter um equilíbrio, não pode ter extremismos. Tudo que é extremo é prejudicial, extremista. Uma palavra até meio pesada às vezes, né? Radical, radicalismo, um radicalismo doentio. Então muitas pessoas não estão bem por causa de ser radicais. Eu não estou falando você concordar com coisa errada, eu estou falando de coisas absurdas. Então por isso que muitas famílias são disfuncionais. Não funcionam direito, porque há um radicalismo ali, como se um só dominasse toda a família. Isso é mal, isso é prejudicial, isso prejudica as emoções das pessoas. Isso mata sonhos. Quantas pessoas, os sonhos de muita gente foi não literalmente, fisicamente, mas no sentido de uma linguagem, vamos assim dizer, pela fala, matou o sonho, porque havia ali um homem opressor que oprimia a família, ou às vezes até uma mulher oprimindo ali os filhos, oprimindo todo mundo ali, desculpa o termo, mas parece que tem que comer na mão da pessoa. Isso é uma, como é que se diz? Isso aí é uma, na terapia, na psicologia, vamos assim dizer, isso aí é uma tortura. Isso é uma tortura psicológica. Então, muitas famílias não estão bem porque parece que tem dentro da família um torturador. Ele quer manipular todo mundo. É aquela pessoa que ela fala, tem que passar por mim. Se não passar por mim, não vai. Quer dizer, ela manipula a sua família. Olha que palavra sensacional. Isso aqui Deus está me dando tudo espontâneo aqui. É Deus agindo através desse texto bíblico que eu li aqui de Abacuque 2:2. Então seja claro. Está enfrentando um problema? Não está se entendendo aí? Seja claro na sua comunicação com o seu marido, com a sua esposa, os seus filhos. Você pai, você mãe que tem filho e filha, você tem conversado com eles, tem dialogado com eles? Se você não dialogar lá fora, no mundão, tem um monte de gente que vai dialogar com ele e o diálogo vai ser diferente. Então você tem que ter sabedoria, discernimento. Você que tem filho pequeno, menor de idade, criança, cuide das suas crianças. Você não queria um filho, não queria uma filha, então cuide. Cuide. Não sonhava tanto em ser pai, em ser mãe, então cuide. Por que pediu e agora não cuida? Sendo que pode cuidar, mas está deixando a desejar. Isso é família. Isso é projeto. E a família é um projeto de Deus. Os filhos são a herança do Senhor. O que você está fazendo com a herança de Deus? Largando para lá? Vai prestar conta um dia. Pensa nisso. Pensa nisso, isso é responsabilidade. Hoje estamos vivendo uma crise de responsabilidade. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Está sempre jogando para o outro. O culpado é o outro, o culpado é o outro. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Outra coisa que muita gente hoje em dia não quer, isso está no mundo inteiro, ter compromisso. Compromisso. Aquela pessoa, em vez de fazer a coisa certa, não. Se a pessoa quer casar, por exemplo, né? Em vez de fazer a coisa certa, pelos padrões da palavra de Deus, não, vamos se juntar. E se der certo, casa. Se não der, cada um vai para um lado. Quer dizer, já começa tudo errado. Pelo conceito mundano, é como se está certo, mas biblicamente falando, está errado. Então é isso. Então muitas coisas não andam, não vão, não deslancham. Por quê? Porque a pessoa começou errado. Começou errado, a tendência é dar errado. Dá para consertar? Dá, mas tem que querer consertar. Mas tem gente que começa errado, ela acostuma com o errado e vai levando. Vai levando, como diz o ditado, vai empurrando com a barriga. E não tá bem. Aí começa a desandar as coisas. Aí a pessoa começa, se for cristão, começa a fazer campanha ali, um monte de campanha. Quanto mais campanha faz, pior fica. Por quê? Porque tá errado. Se você não consertar a espinha dorsal desse problema, você vai ficar aí capengando, meu irmão. Essa é a palavra. Essa é a palavra que Deus está me dando aqui. Eu não consigo parar. Por quê? Porque você precisa consertar o altar do teu coração. Você precisa consertar o que está errado. Deus não age em coisas erradas. Deus não age onde tem corrupção, onde tem mentira, onde tem falcatrua, onde tem malandragem. Deus está dizendo, conserta o altar do seu coração.
Às vezes você quer coisas. Às vezes você quer construir algo, isso não é ruim. Às vezes você tem sonhos maravilhosos, beleza, vá nessa fé. Mas às vezes não vai acontecer. Às vezes você tem um projeto lindo, um projeto bonito, mas não parece que a coisa não está indo. Por quê? Porque talvez Deus está falando nesta manhã para muitos de nós, ou para nós. Vou me incluir também. Faço parte, essa palavra é para todos nós. Às vezes não é para você crescer, é para você dar um passo para trás e corrigir alguma coisa de errado que houve. E você sabe o que Deus está falando. Acerte esse detalhe, tenha humildade. Está faltando para muitas pessoas humildade. Sabe quando o marido e mulher dão um desentendimento ali? Daí um pensa, eu não vou pedir perdão, só se ele me pedir. Aí o outro pensa a mesma coisa e os dois ficam lá, cada um num canto lá. Aí começa a dormir na beliche, um embaixo ensina beliche, se é que tem esse negócio ainda, beliche, né? Aí o cara já dorme no sofá, a mulher dorme no quarto, às vezes inverte e fica essa vida medíocre. Porque não tem humildade, fala, ó, eu errei, me perdoa. Me perdoa, aí é assim. E quando eu uso a figura do casamento é porque é uma maneira de entender a vida. Todos que estão me ouvindo, assistindo, veio de um casamento. Você não nasceu num clique sem nada. Houve uma parceria ali entre um homem e uma mulher. É ou não é? Entre seu pai e a sua mãe. É ou não é? É assim. Então, receba essa palavra, essa instrução aqui é para que você melhore, seja abençoado ricamente. Seja você cristão ou não cristão, conserte o altar do seu coração. É isso. É isso. Você quer algo mais? Você quer prosperar? Você quer crescer em todas as áreas? Então, você tem todo o direito disso. Mas conserta o teu altar, o teu coração, a tua vida. Analise qual a área. Você sabe, você é inteligente. Eu não preciso ficar dando nome aqui, não. Você sabe, eu sei quando a gente dá uma errada. Você sabe. Você é inteligente. Você não quer que eu fale tudo, né? Aí não, né? Pensa bem. Pensa bem, meu amado e minha amada. Graças a Deus por esta manhã de limpeza mental, física, emocional, espiritual, lavando as redes, lavando as armaduras. Deus quer limpar nossa mente, Deus quer limpar os nossos pés para você pisar firmes, com firmeza, com estabilidade. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É no Senhor que nós somos fiéis. Honre o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas cria eles na doutrina e na perseverança e na unção do Senhor. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a palavra, com temor, tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então hoje Deus limpa as nossas armaduras, Deus limpa o capacete, Deus limpa a espada, Deus limpa os pés, Deus limpa as mãos. E Deus se conecta para um tempo de unção e de grandezas. De grandezas para você alinhar aí a sua família na vontade de Deus, que ela é sempre boa, mas cada um caminhando na direção que Deus os comissionar, na direção que Deus os enviar. Então que Deus possa conectar você com a sua família. E pastor, a gente está desligado faz tempo. Então, é hora de voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. As primeiras obras e os primeiros, lá quando você era aquela pessoa que amava mais a sua família, os seus queridos e amados. Amar não significa julgo, peso ou ficar na dependência, mas é dar uma palavra de fé, dar uma palavra de ânimo, sabe? Quando aquela pessoa da sua família liga para você e diz que tá mal, você vai falar, mas tá bom, tá ruim, mas é nesse ruim que Deus vai transformar essa situação.
Então você tem Jesus, você tem Cristo, você tem o rema, você tem a palavra, você tem a revelação, você tem a unção, você tem a semente. Está nas suas mãos. Então vamos lançar essa semente. Vamos lançar essa semente. Vamos lançar essa semente primeiro na nossa casa, na nossa família, para os nossos amados, para os nossos queridos. E você vai na fé, você vai na unção. Você vai galgar, mas limpe os seus pés, limpe as suas armaduras, limpe o seu coração ferido, cansado, oprimido, desanimado, limpe o seu coração com tantas coisas que te puxa para baixo. Deus te levanta nessa manhã. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eleva, aquele que leva a preciosa semente, orando e chorando, voltará sem dúvida com as suas grandes colheitas. É tempo de grandes colheitas, mas presta atenção nas sementes que você está semeando. Quem nega a sua família negou a própria fé. É eles que vão te lixar, te moldar, te lapidar. São as suas raízes, é o seu fundamento, é aquele que te empurra para frente, para o sucesso, para a bênção e para as grandezas. Mas não olha as coisas ruins, olha as coisas boas, injeta na sua veia o sangue da sua família. Olha, eu sou de uma família forte, mais forte em Deus e na palavra que revela, que ora, que adora, que canta, que glorifica, que atrai as grandezas e as bênçãos do Senhor. Então hoje, nesta manhã, Deus está limpando as armaduras do pastor Edson e colocando sobre ele o capacete de proteção. Isso. Para um tempo de alinhamento com homens guerreiros, valentes, que se posiciona, não transferindo as suas responsabilidades, mas assumindo a posição de soldado, porque o varão, o homem, ele é um soldado, de boca fechada, ele já traz honra, respeito, harmonia na casa, no lar, na família. É assim, queridos. Isso se faz presente na sua casa. Mulher guerreira, não gere morte, mas gere vida. Gere vida, porque quando o bebê estava ali no ventre daquela mulher, ela alimentou aquele bebê pelo cordão, não é verdade? Ela gerou vida, ela injetou vida, continua injetando vida no seu esposo, nos seus filhos, nos homens aí da sua família. Vida e vida para sempre. Não enfraqueça, mulheres, não enfraqueçam. Não enfraqueça os homens aí da sua casa, fortaleça eles. Fortaleça eles na unção do Espírito Santo. Hoje a nossa ouvinte, a Zeferina do Santa Cândida, veio fazer uma visita aqui na rádio. Ela já pegou quem tinha essa palavra. Vai lá, injeta saúde na sua família. Injeta prosperidade. Você veio buscar uma unção poderosa e eu não pude deixar de ministrar isso para ela. Pastor, escreve aqui. É isso, anote isso. Eu estou gerando vida nos homens aqui da minha família. Eu gerei você para o sucesso, para a vitória, para a saúde, para a prosperidade. E você vai aliviando os seus pesos. E você vai aliando os seus pesos. E você vai se levantando na força do Pai, se levantando na força do Filho, se levantando na força do Espírito Santo. E você vai trazendo ali saúde para a sua casa, saúde para a sua família. Ó, bem, eu não posso, mas você pode. Vai nessa sua fé, vai nessa sua força. Hoje eu não tô legal, mas você tá bem. Então, andarão dois juntos, se não estiver de acordo. O cordão de 3 dobras não se arrebenta quando Deus está junto. Ele está ali te fortalecendo. Então, não coloque os filhos no meio. Coloque os filhos avançando para frente. Tem casais que põem os filhos no meio. Não pode pôr no meio. Eles têm que crescer para frente. Vocês dois e os filhos indo. Avance, prospere como flechas na mão do guerreiro. Prospere como flecha na mão do Todo-Poderoso. Se achegue a Deus. Achegai-vos a Deus. Resistir o mal e ele fugirá de vós. Não queira ser cabeça se você não é cabeça. Você é auxiliadora, ajudadora, você dá o suporte, você ora, você organiza, você ajuda a administrar o que está saindo pelo meio dos dedos. Então nós estamos nessa unção para ministrar para vocês, casais, nesses últimos dias.
uma palavra muito poderosa. Se você põe o filho no meio, você fica frágil, fraca, você enfraquece. Mas quando você se posiciona do lado, Deus vem e manifesta a glória. Ele vai alinhando aí os seus pensamentos. Pastor, eu preciso disso, então receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus e leia atentamente essa palavra de Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Você não obedece porque ele é seu pai, porque ela é sua mãe, é porque é no Senhor. Isso é justo. Honrar é ter sucesso. Sabe quando você tem um sucesso, você honra o seu pai, ó pai, eu estou prosperando, eu estou conseguindo cuidar da minha família, eu estou conseguindo cuidar dos meus negócios. Então você está honrando aquilo que o seu pai te ensinou, que a sua mãe te ensinou. Então isso é honra. E eles vão e te abençoam. Vai nessa sua força, que você vá bem em teus caminhos, na sua saúde, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, no gerenciamento, no governo. E o pai, ele faz isso, ele empurra para o sucesso, ele abençoa. Vai, filho, como o seu pai um dia te empurrou para o sucesso. É isso. Por isso você é quem você é. Porque tem uma mãe lá que orou, tem uma avó lá que orou. Então hoje Deus limpa, pastor Edson, as suas armaduras. Glória a Deus, é o agir de Deus, né? A nossa, nossa, é verdade. Traga a existência, aquilo que não existe. Traga a existência, porque a luta que você está passando não é contra as pessoas, é contra as situações. Então unge aí as suas terras, o seu patrimônio, as suas chaves, abençoa os homens da sua família, que são valentes, que são guerreiros, vai ali nas suas plantações, abençoa as suas plantações. Então a sua luta não é contra as pessoas, é contra o problema, a situação que você precisa resolver. Então você precisa ter esse discernimento, essa revelação. Os casais não brigam porque um não ama o outro, eles brigam porque eles estão resolvendo um conflito. Então a gente tem que separar as coisas. O casal se ama, mas o problema vocês precisam resolver. Aí os casais fazem o quê? Eles colocam o problema no meio dos dois e um vai se distanciando do outro. Não. Casamento é uma bênção, são as pessoas que não conseguem resolver os conflitos e um fica atingindo o outro. Então vamos entender isso. A nossa luta não é contra o outro, não é contra as pessoas, é contra a situação que está vivendo aquela pessoa, aquele casal, aquele filho. Então vamos resolver o problema, a situação, não um alfinetando o outro. Inclusive, já que a gente está focando sempre o exemplo, jogando para os casais, e serve para todas as pessoas, até para quem é solteiro e quer casar, então pensa bem antes de casar. É que o casal é o alicerce, é a família, mas esse casal tem filhos. Então você é abençoado. Então o filho faz parte da família, a família ela faz parte, mas existe um cabeça, existe uma coluna. Então, quando a gente fala de casais, a gente está falando de filhos. Honre seus pais. Pais, não provoque a ira dos vossos filhos. Então, tem palavra para todo lado. Exatamente. Agora, mas eu quero falar um pouquinho para casais, sabe? Deu vontade, estou inspirado hoje. Está inspirado? Tá bom. É o seguinte, pessoal. Fala, varão. Você que é casado, entende uma coisa. Somente essas pessoas mais novas, casadinho de uns 10 anos para cá. Né? É para todo mundo. Todo casamento tem que cuidar, né? Mas o problema é o seguinte, muitos eles começam a ter picuinhas, probleminhas, né? E eles não resolvem e vão acumulando. E quando você tem um problema conjugal e você vai fingindo que não tem, mas não quer resolver, não quer dialogar para resolver, uma hora vai arrebentar a corda. Isso aqui é um alerta para você cuidar do seu casamento, né? Para você zelar por ele. Entenda isso. Casamento. A gente podia falar muita coisa sobre isso. Aliás, aproveitando essa palavra aqui, lembrando que aos domingos, no próximo domingo agora, dia 21 de abril, que é domingo, né? 21 de abril, todos os domingos nós temos nosso culto presencial e você é bem-vindo,
tá? Todos, o convite é para todos, eu não tenho como ficar falando nomes aqui. Você ouve a gente? Então, todo domingo, 9h30 da manhã, estamos trazendo uma palavra de fé, estamos orando, e se você quer caminhar mais de perto com a gente, o endereço é aqui em Curitiba. Estamos no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, para toda a família. Dia 21, ok? E daí no dia 28, que daí é o último domingo de abril, vamos falar lá no presencial, e nisso eu quero fazer uma convocação dos homens, das mulheres, sabe? Uma convocação para você estar conosco. Se puder já vir no dia 21, melhor ainda. Melhor ainda. E depois, dia 28, vamos falar sobre o que mesmo, pastor? Só para dar uma dica aqui. Restaurar os seus sentimentos, restaurando ali os seus sentimentos. É sentimental, né? Vamos focar ali, vai ser forte o agir de Deus. E palavras que nós vamos ali falar no presencial. A entrada é franca, é um culto aberto. Tá? Nós não temos ali um salão, é o salão do hotel. Então ali pode vir, que é um ambiente agradável, é um ambiente que foi ali consagrado para esses cultos, ok? Nós oramos ali. Então, Deus está agindo. É para você que está ali com os seus sentimentos abalados, as suas estruturas sentimentais abaladas. Você não acredita mais em nada, em ninguém. Você não tem um manto da glória, da proteção ali no seu casamento. Você não consegue gerenciar os seus filhos, você não consegue gerenciar a sua casa. É para você. Então, Deus tem restaurado vidas, casais, filhos. Há um manto de proteção, de glória para os filhos. Deus tem dado uma unção sobrenatural. Deus está curando jovens. Deus está libertando os filhos dos nossos ouvintes que estavam ali oprimidos, sem direção, sem rumo. Então Deus dá uma unção específica para cada pessoa. E nós estamos usando esta unção para abençoar vidas. E você faz parte disso. Deus restaurou você. E Deus está restaurando os seus filhos. Então, há uma aliança de glória quando a gente honra o manto que Deus coloca sobre nós. Então, cada pessoa tem uma direção e Deus tem nos dado essa direção para curar os sentimentos. Amém. Ok? Muito bem. Vamos lá então, para a gente, está faltando só oração, né? Mas tem muita coisa boa para acontecer ainda. Em questão de virada de segundos, tudo pode acontecer de bom, hein? Tá uma unção de glória essa semana, de muita cura, muita libertação. Amém. Tem uma pessoa que está com umas faixas nos seus pés. Deus vai tirar hoje essas faixas, ataduras. Não sei se você fez uma cirurgia, mas está meio colando, está meio inflamado. Então Deus está libertando os pés de pessoas que estavam presas, aprisionadas, não conseguiam sair de casa, muito medo, não estava dormindo à noite. Deus está libertando, Deus está tirando armaduras de pés de pessoas. Já recebemos um depoimento essa semana de uma senhora que estava com enfermidade nos seus pés. Ela já está curada, restaurada, liberta, mas tem pessoas que ainda tem umas ataduras, algo que segure, não deixa você pisar firme, não deixa você sair. Então Deus está desfazendo todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa. Deus me mostrou nitidamente, o inimigo está usando a sua mente para te perturbar, para te oprimir, mas em nome de Jesus, Deus coloca hoje o capacete da salvação, da libertação, para proteger os seus pensamentos. Para proteger os seus pensamentos. Então Deus está libertando vidas nessa manhã, pastor Edson. Essa madrugada foi muito forte. Deus mostrou muita coisa sobre vocês. E nós estamos aqui para entregar essa libertação, essa restituição, mas você tem que dar o passo de fé. Você não pode ficar aceitando essas amarras, essas ataduras que estão te prendendo. Pode ser algo físico, como pode ser algo espiritual. É como se fosse aquela meia suja colada nos seus pés e hoje Deus arranca para limpar, para tirar. Pode ser um pecado, pode ser uma cirurgia, não sei o que é. Eu sei que é algo que Deus está limpando você. Diga, eu recebo, eu tomo posse. Eu estou liberto pelo sangue de Jesus, eu estou liberto pelo nome de Jesus. Eu vou dar o passo de fé hoje, eu declaro em nome de Jesus, e o mar vai se abrir, pastor Edson. Com certeza, vai se abrir, já abriu, pode passar e Deus é contigo, em nome de Jesus. Está muito forte realmente o agir de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Você está precisando do Espírito Santo, você está seco sem Deus. É o Espírito Santo que te restaura. A cura, ela está dentro de você.
Então, quando você entra nessa frequência, quando você entra nessa sintonia, você toma posse e você recebe o milagre. Porque você honra e respeita a palavra de Deus que é ministrada. Crê no Senhor Jesus, estarei seguro. Você já está seguro, mas crede nos profetas e você vai prosperar. Então, quando a gente se enche de Deus, deixa Deus falar, Deus fazer, Ele age. Mas Ele quer falar, Ele quer fazer e Ele quer agir. Você tem que receber. E milagre não fica questionando quem foi, de onde foi, como foi. Você recebe. Diga, eu recebo pela fé. Deus agiu, Deus falou, Deus deu o decreto. Ele deu o decreto quando Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele morreu e Ele levou sobre si. Então você tem que entender isso. E não fique conversando com o seu problema. Resolva o seu problema. Quando você resolve, Deus vai à sua frente. Essa doença não me pertence, essa dor não tem nada a ver comigo. Vai dando tchau. E verdadeiramente você vai ter os pés firmes, pisando para ir à casa de Deus, à presença de Deus e levar a sua família. É isso, porque os milagres seguirão aqueles que creem. Então, você vai seguir, não tem como. As mulheres seguiam Jesus, elas eram curadas, libertas de demônios, de enfermidades. Elas não paravam quietas, elas iam atrás, porque os milagres seguirão aqueles que creem. Você é curado e você vai, e a cura vai atrás de você. É assim, o milagre já está dentro de você, eu só estou te lembrando disso. Então esse é o Cordeiro de Deus, o Deus Todo-Poderoso que enviou Jesus, e o Espírito Santo veio para desfazer as obras do mal. Ele te ama. Graças a Deus. Nós vamos entrar em oração neste momento. Antes, porém, deixa eu deixar aqui Gênesis 26, o verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, ou seja, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Então a gente precisa dessa bênção. O Senhor o abençoava. Deus abençoava tanto aquele homem, mas ele semeou, ele plantou, ele acreditou. E a Bíblia diz no verso 1 de Gênesis 26, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Assim habitou Isaque em Gerar. Ou seja, ele foi para uma região e mesmo diante de situações difíceis, ele semeou, ele plantou. Então aqui nós vamos orar agora por todos que fizeram os seus pedidos. Já quero registrar aqui o nosso agradecimento. Tem muita gente mandando em áudio agora. Quero dizer que a gente vai ouvir com muito carinho. E se for algum testemunho que fique um áudio bacana, a gente pode até soltar amanhã, ok? Caso seja um bom testemunho aí. E a gente agradece demais a sua participação. Mas nós vamos orar, mas lembrando a importância de você ser também um semeador no nosso ministério. É importante. É importante. Você semear no ministério que está dando fruto, que está te abençoando. A bênção de Deus, ela é gratuita. Você não compra com dinheiro as bênçãos de Deus. É pela fé em Deus, na pessoa de Cristo Jesus, ok? Mas quando você que ouve a gente, uns falam assim, eu estou enviando meu tijolinho da fé. A gente falou essa nomenclatura lá no passado e pegou para alguns, né? Na realidade é um valor financeiro, uma oferta, uma doação voluntária, que você mantém o ministério Agindo Deus, não só nessa emissora. Aqui na Marumbi é 1h30 de segunda a sexta. A gente tem outros grupos também aqui que nós ministramos gravações, áudios e enviamos para várias emissoras. Tudo pelo Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Então, quando você semeia, você não está abençoando apenas este horário. São outras emissoras, outros projetos que faz parte da evangelização e também do pastorado nosso aqui em Curitiba. Então, que Deus abençoe e prospere muito você que é um agente de Deus, seja a forma de um dízimo, de uma oferta, ou quem sabe é hoje Deus está te chamando. Então, participe também, plante, com certeza a colheita será sobrenatural. Vamos para a oração. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por este toque, por este milagre, por essa libertação. Sim, que o Senhor libertou cativos, oprimidos, abalados, doentes nesta manhã. Nós te agradecemos pela tua paz, pela tua presença, pelo teu amor e porque estamos entrando em lugares, em lares, em empresas,
no carro, na empresa deste homem, desta mulher. Sim, Senhor. O Senhor se faz presente, levando alegria, cura e libertação. Aleluia. Pai, nesta manhã que essa pessoa que está se rendendo a Ti venha ser curada Sim. das suas dores, dos seus pensamentos ruins, que haja uma libertação de dentro para fora. Em nome de Jesus, abençoa essas colunas que hoje estão se posicionando como homens e mulheres, colunas dessa grande obra de evangelização que está levando luz e libertação. Levanta, Senhor, guerreiros, homens, colunas que não têm do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Levanta homens nessa casa, nessa família, nessa empresa. Pai, homens que intercedem, homens que acordam nas madrugadas para serem colunas na sua família, Pai. Em nome de Jesus, nós já abençoamos os nossos agentes de Deus, todos que participam, todos que assistem, todos que ouvem durante as noites, as madrugadas, durante a manhã, a tarde, sim, quando ouvem as programações, são impactados e transformados, ó Pai, pelo poder da fé. Venha nos abençoar, nos ungir, colocar sobre nós o manto de glória, de proteção no nosso, sim, lar, no nosso casamento, na nossa família, Pai, assim como o Senhor disse, nesta aliança de grandes coisas que o Senhor tem para nós, Pai. Livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da inveja, da perseguição, de tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Coloque do nosso lado homens e mulheres de oração, que intercede, que anda junto e que coopera para a Tua obra, para o Teu reino. Venha o Teu reino, em nome de Jesus. Sim, amém. Ó Pai, nós concordamos com esta oração, Pai. A concordância, está ligado na terra, está ligado no céu, a bênção, a vitória, a cura, o milagre, a provisão, o socorro, Pai. Tu és o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Deus, que a Tua graça envolva a todos que nos ouvem, de perto e de longe, da grande Curitiba, região metropolitana, Paraná, nosso querido Brasil. E é claro, e onde chegar este vídeo, este áudio, esta palavra de fé, chegue ali o milagre, a bênção maior da salvação, do novo nascimento, da transformação de vida, meu Pai. Libera o Teu poder sobre cada pessoa, Senhor. Abençoa os jovens, as crianças, os adolescentes, os juniores, o vovô, a vovó, o titio, a titia, toda a família, desde o mais inocente, o bebê recém-nascido, até o mais idoso ou mais experiente de vida, sejam abençoados e alcançados com a Tua bênção. Livra-os de todo mal, dando saúde, paz e alegria a todos. Renove as forças deste homem, Senhor. Levanta o caído e o abatido, e os milagres aconteçam neste momento. Em nome de Jesus, abençoa a água que nós separamos, que após a oração se torne um remédio espiritual, e a bênção da saúde e da abundância seja sobre todos que creem e recebem esta prece, essa oração, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.